Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, por esse grupo, por essa comunidade. Te peço, Senhor, que Tu visites Martorelli, que está enfermo. E Deus, em nome de Jesus, que a gente, Deus, possa ter um tempo precioso na Tua presença. Fala conosco, ministra o nosso coração. É isso que eu te peço, Senhor. Nós queremos aqui confessar, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos pecados. Há muitos caminhos pelos quais os pecados podem entrar em nosso coração. E um só pelo qual pode sair. Confessamos a Ti, Senhor. Tu que és o caminho de todo o perdão. Fica conosco e fala ao nosso coração em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Amém. Irmãos, eu vou tentar ser bem breve hoje, mas eu tenho algumas coisas que eu acho de fundamental importância para nós. Esse é o primeiro culto que nós temos na quarta-feira. Estou certo, Rubens? É a primeira quarta-feira da nossa comunidade. E esse tempo tem sido tão bom. Eu tenho sido tão abençoado aqui, Marcão. As quartas-feiras têm sido tão tocantes, às vezes até muito mais do que a grande reunião do domingo. E eu fiquei pensando o que poderia trazer para nós. As mensagens surgem no meu coração, Reginaldo, não como uma elaboração teológica, filosófica, científica, eu não sento e procuro um tema. Elas vão surgindo de um coração que vai pensando, e vai pensando o que precisa, não o que tem. De forma que eu prego não o que eu tenho, mas o que eu preciso. E eu cheguei à conclusão de que eu preciso dar 5 passos esse ano. 5 passos que me fazem ter um ano melhor. E quem sabe possa ser útil para vocês também. 5 atitudes que nós devemos ter para que o nosso ano fique melhor. E eu digo para vocês que essas são atitudes que podem fazer toda a diferença. De forma que essa folhinha que eu anotei isso já faz um bom tempo, não perco ela. E se você quiser pode ir anotar também. Tenho certeza vai fazer muita diferença em sua vida também, como tem feito na minha. 5 passos para um ano melhor. O primeiro passo é viver só por hoje. Eu trabalhei num centro de reabilitação e lá a gente usava os 12 passos, Rubens. E nos 12 passos há um jargão muito usado, o Sol deve conhecê-lo, que é só por hoje. E eu conversava com pessoas que já estavam limpas, sem fazer uso de nenhuma substância química, há 10 anos, 12 anos. E eu achava lindo quando elas se reuniam com pessoas que estavam só há alguns dias sem a droga. E elas diziam, eu estou só por hoje limpo há 12 anos. Ou estou só há 12 anos limpos, só por hoje. É só por hoje. O grande problema nosso, o que vai adoecendo a nossa alma, é que a gente não consegue viver o hoje. A gente fica pensando, e amanhã? E semana que vem? E mês que vem? E a gente acaba não vivendo a única coisa que nós temos, que é o agora. Deus nos desafia a vivermos o dia chamado hoje. Jesus nos disse, basta a cada dia o seu próprio mal. A gente gasta energia à toa. Sabe de uma coisa? Carol, quando a gente é ansioso, a gente acaba por sofrer pelo menos uma vez e possivelmente 2. Eu vou explicar isso. Sabe, quando a gente está esperando que uma coisa aconteça e essa coisa é ruim, a gente começa, como somos ansiosos, a sofrer agora. E amanhã, e a conversa de amanhã, e a reunião do trabalho. E aí vai dar errado. Meu Deus, e agora? Aí você já começou a sofrer agora. Só que pode ser que amanhã, nada daquilo que você idealizou aconteça. Você já sofreu. E sofreu em vão. Agora, pode ser que você chegue lá e aconteça o que você pensou que aconteceria. Você já está cansado, porque ansiosamente você já vem sofrendo. Preocupadamente você já está carregado, e aí já não tem energia para resolver os problemas, porque a gente fica
antecipando as coisas que podem vir a acontecer. Uma vez, um grande pensador disse: eu sofri com muitas coisas, das quais algumas aconteceram. A maioria do nosso sofrimento se concentra. Eu tenho atendido muita gente na clínica, cuja grande questão, o grande problema é a ansiedade. E Deus nos convida a viver um dia de cada vez. A viver esse lema do NA, que é só por hoje. É só por hoje que eu vou viver com Deus. É só por hoje que eu vou viver em paz. É só por hoje que a graça de Deus me cobre. A palavra ansiedade significa, nas línguas antigas, o estrangulamento da alma. O estrangulamento da alma. Um ser ansioso é aquele ser cujas suas próprias mãos apertam o pescoço da alma o tempo inteiro. E uma hora, essa pessoa fica sufocada. Hoje eu atendi um paciente que disse: olha, eu estou sem ar. E fui no cardiologista e fiz todos os exames. E está tudo bem. É que a alma estrangulou. Nós somatizamos muitas coisas. E aí eu quero lembrar vocês um texto que está em Mateus capítulo 6, que vocês conhecem tão bem. Jesus está com os discípulos, e ele começa a ensinar os discípulos a confiar, e ele diz algo precioso. Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Ah, Rubão, uma vez eu estava na Argentina, preocupadíssimo. Algumas coisas me preocupavam, coisas que estavam acontecendo aqui, longe de que eu pudesse ajudar de alguma forma. E aquela ansiedade foi me carcomendo a alma. Eu lembro bem que havia um pastor, que além de pastor era fazendeiro, e a fazenda dele, na verdade era a fazenda do instituto onde eu morava, e ele cuidava da fazenda. Era um domingo à tarde, e eu estava tão desesperado, que eu fui andando até a fazenda. Quando chego lá, ele estava com o seu filho, num campo verde, e eu disse assim: professor, eu vim aqui falar com o senhor. Ele disse: diga, meu filho. Eu disse: eu estou muito ansioso, por isso, por aquilo outro. Quando eu terminei de falar, ele olhou assim, disse: vem cá, olha ali. E naquele momento estavam passando alguns pardais. Aí ele disse assim: você acha que Deus abandona aqueles pardais? Eu falei: não. Ele disse: então por que você acha que Deus te abandonou? Ansiedade é o sentimento de que às vezes Deus abandonou. Ansiedade é a doença da desconfiança. Se você quer ter um ano feliz, se você quer viver de forma mais saudável, se você quer um 2015 diferente, viva um dia de cada vez, só por hoje, só por hoje. O segundo conselho, e lembro bem a vocês que são coisas que me faltam, que eu preciso mais delas, e eu estou pregando para vocês porque estou pregando para mim. A segunda atitude que devemos ter em 2015, irmão, é orar. Precisamos de mais oração. Certa vez, Corre Ten Boom fez uma pergunta que me desmontou. Ele disse assim: a oração é o seu pneu de estepe ou o seu volante?
Você está lembrado do seu pneu de estepe? Lembra do extintor? Você lembrava do seu extintor? Até que veio essa lei dizendo, olha, você tem que olhar, porque pode ser que é preciso trocar. Sabe, até essa lei aparecer e lembrar você do seu extintor, você não lembra do seu extintor. Tem pessoas que nem sabem onde fica o extintor no carro. Principalmente as mulheres. Ok, Sol, eu entendo. A oração na sua e na minha vida é como o extintor que a gente só usa no último caso, quando a gente precisa. Ou é como o volante, que é indispensável para se mover. Eu lamento, irmãos, mas às vezes eu acho que a oração tem sido, na minha vida, apenas um extintor que apaga os incêndios do meu coração. Eu quero mesmo que seja o volante que dirige a minha vida por completo. Seremos melhor e teremos um ano melhor se conseguirmos passar mais tempo de joelhos. E C.S. Lewis disse uma coisa que eu acho interessante. Ele disse, olha, quando oramos, não é o coração de Deus que se move e se muda, é o nosso coração. É o nosso coração. É a oração que nos dá mais sensibilidades. Eu pensei numa coisa e chego à conclusão de que quem ora mais é porque reconhece mais os seus limites. Quem não ora é porque acha que não precisa. É porque é independente. E eu quero dizer, Deus, me faça diante do mundo um guerreiro. E me faça diante de Ti uma criança completamente dependente. Completamente dependente. Eu fui assistir a luta com o Marcão no sábado. Sabe, Reginaldo? Eu gosto. É o meu pecado também. Eu gosto. E a gente ficou até a madrugada. Até que entrou aquele negão. Impressionante. Aquele cara é absurdo. John Jones. E eu disse assim, comigo mesmo. Eu e John Jones numa luta, não dá 2 segundos e ele me vence. Não dá 2 segundos e ele me vence. Agora, isso dentro de um octógono. Existe um lugar onde eu sou capaz de vencer e matar John Jones. Me ponha no mar e se eu estiver quase me afogando, desesperado, se aquele for meu último fôlego de vida, eu vou lutar como nunca. E aí joga John Jones, porque eu vou subir em cima dele e ele vai ser a minha boia. E se ele não boiar, ele afunda. Porque uma coisa é quando o coração da gente está consciente naquilo. Outra é quando a gente precisa desesperadamente. Paul Washer, um grande pregador, disse, orem desesperadamente. Orem desesperadamente. É disso que eu e você precisamos. Nós não precisamos de um aumento financeiro. Isso tudo é uma bobagem só. A gente precisa estar mais perto e orar desesperadamente. Uma terceira característica que pode nos ajudar muito no ano de 2015. Uma terceira atitude, um terceiro passo que a minha alma e a sua alma precisa dar é conhecer e se aprofundar na palavra. Sem ela, não temos espada. Sem espada, não há luta. Se não há luta, estamos rendidos e vencidos. Efésios capítulo 6 diz que a palavra é a espada. Se você vai para uma guerra sem espada, você já vai para uma guerra vencido.
Eu ganhei, Pati. Ganhei da minha mãe, comprou no Sam's. Eu nunca tinha ido no Sam's. Aí fui com a minha mãe, que tem um cartão, só ela tem. Graças a Deus que só ela tem, porque senão Carol ia querer ir lá também. Quando eu cheguei lá, recém-casado, eu vi uma maleta de ferramentas. 100 e poucas peças. Ele põe por peças, né? Djalma, 126 peças. Uma maleta de ferramentas com 126 peças. Aí você dá na mão de um recém-casado, que nunca tinha batido um martelo. Nunca tinha apertado um parafuso. De que serve uma maleta de 126 peças, pronta para resolver qualquer problema, na mão de quem não faz ideia de como usar as ferramentas? De que serve? Não serve de nada. Aqui estão nossas ferramentas. E não são 126 peças. São infinitas e renováveis peças. Peças de sabedoria e graça, que nós não sabemos usar, porque não conhecemos. Sabe por que vivemos com tantos problemas e tantas pendências em nossa vida? Porque não sabemos usar a ferramenta que temos. Carol quase que fez um protesto lá em casa, quase que queima uns pneus na entrada de nosso apartamento. Porque haviam tantas pendências, tinha que pendurar um negócio, tinha que ajeitar o cano, e o negócio foi acumulando. Até que um dia eu disse assim, eu vou aprender a usar esse troço. Não vou esperar a ajuda de ninguém não, porque eu preciso aprender. São minhas ferramentas. Me foi dado o privilégio de tê-las. Por que não usar? Aí foi. E o desafio foi montar um negócio que você compra na Ferreira Costa, o negócio vem todo montado. Quando você paga, lhe dão uma caixa bem pequenininha, desse tamanho aqui. Aquilo é covardia. É covardia aquele negócio. Mas aos poucos a gente vai aprendendo a usar. Aprendendo a usar. Hoje eu estou num nível que eu fico caçando os problemas lá de casa. O que é que tem para resolver agora? Se você precisa de um auxiliar, cobro bem barato. Sabe, parece brincadeira, mas a gente não conhece a palavra de Deus. A gente não conhece. Não conhecemos os livros. Não sabemos as histórias. Se a gente fosse contar algumas histórias do Antigo Testamento, talvez vocês, e até mesmo eu, dissessem, está na Bíblia? Oséias, um dos profetas menores. E se a gente fosse pedir agora, abram em Oséias, ia ficar um negócio mais complicado, não ia não? Mas Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. Quando a gente abre a palavra, existem dois modos de olhar para ela. O primeiro é a meditação. É quando você abre um texto e deixa aquele texto falar ao teu coração. Aquilo é devocional. O segundo modo de abrir a palavra é o modo de estudo. É destrinchar, é pesquisar. É abrir outros livros que possam te auxiliar a ler esse livro. Deus, eu te peço, Senhor, que Tu nos dê a capacidade de usar as ferramentas que Tu nos disponibiliza. Porque de nada vale, Senhor, termos as ferramentas e não sabermos usar. É isso que eu te peço, Senhor. Quarto passo que nós precisamos dar.
E preste bem atenção, porque esse quarto passo é importantíssimo. É a atitude de ressignificar o passado. É a atitude de ressignificar o que aconteceu. Eu conheço muitas pessoas que vivem a vida inteira amarradas no passado, amarradas em lembranças antigas. E eu aprendi com Martorelli, ele já nos ensinou isso aqui. Vale a pena lembrar nesse novo ano que a memória nada mais é do que uma seleção de fatos que nós escolhemos. E nós escolhemos porque nós damos a ele importância e significado. Se eu perguntar para você o que você comeu há uma semana, você não vai lembrar. Mas é capaz de eu perguntar para você fatos que aconteceram quando você tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, e você me descreva com detalhes o que aconteceu. Porque nossa mente seleciona os fatos que nós damos importância. A questão é quando nós mudamos a importância dos fatos, nós mudamos a nossa memória, alteramos as coisas, a nossa história muda. Eu oro mesmo para que Deus nos dê a graça de olhar para o nosso passado de forma diferente, olhar para os acontecimentos, dando a eles outro significado. Existem 2 tipos de traumas, trauma A e trauma B. Trauma A é aquilo que fizeram com você e que jamais deveriam ter feito. É aquilo que aconteceu, que jamais deveria ter acontecido. Trauma B é aquilo que não aconteceu e jamais poderia deixar de acontecer. É aquilo que foi ausência, que foi lacuna. Trauma não é só o que aconteceu, é às vezes o que não aconteceu. A gente não pode começar o ano de 2015 carregando tantas histórias do passado. Eu acho interessante, sabe, Pati, uma das coisas mais lindas na história de José é quando as desgraças dele vão se transformando no caminho que Deus escolheu para que ele viesse a sentar no trono. Quando ele senta no trono e começa a governar, os irmãos se aproximam e pedem ajuda. E ali era o cenário da vingança. Ali era o cenário do troco. José, se fosse um pouco mais parecido comigo e quem sabe com você, diria: você fez isso comigo, agora vocês vão morrer de fome. Mas sabe o que é que José diz? José olha para trás, as injustiças, as dores, o sofrimento, e ele ressignifica tudo aquilo. E ele diz assim: olha, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. E eu, como governador do Egito, determino que vocês não só comerão do melhor dessa terra, como viverão nessa terra, até que a fome passe. Sem o processo de ressignificação, era vingança na certa. Mas quando a gente olha para trás e dá novo sentido, somos capazes de perdoar. Eu acho interessante a história, Reginaldo. Davi peca quando ele deita-se com Betseba e bola um plano para matar Urias. E Urias vem a morrer e ele acha que fez aquilo tudo escondido. Deus levanta o profeta Natã, que vai até ele, rei. E Natã põe o dedo na cara dele e diz assim: e conta uma historinha. Um vizinho tinha só uma ovelha, o outro tinha muitas ovelhas. E o que tinha muitíssimas ovelhas decidiu dar um churrasco. E a ovelha que foi morta foi a ovelha do vizinho para dar o churrasco.
Aí Davi se enfureceu, disse: absurdo, que morra. Aí o profeta Natan disse: esse homem és tu. Davi baixa a cabeça e diz assim: pequei contra Deus. Natan disse: olha, por conta do teu pecado, o filho que está no ventre de tua mulher, Batseba, morrerá. Davi rasga suas vestes e passa 7 dias em jejum, sem tomar banho, se lança ao chão, entra em desespero total. No 7º dia o filho morre, os funcionários dele vêm. Quando os funcionários dele chegam, Davi diz assim: morreu a criança? E os funcionários disseram: morreu a criança. E os funcionários tinham medo do que ele pudesse fazer, porque enquanto ela estava doente, ele já fez tudo aquilo que tinha feito. Imagina quando ele soubesse que ela tinha morrido. Quando os funcionários dizem: morreu a criança, ele levanta-se, toma um banho, se veste, se perfuma, vai ao templo, adora, se alimenta e se deita com aquela mulher, com a mesma mulher que tinha acabado de perder um filho. E diz a Bíblia que ele consolou a sua esposa Batseba. E naquela noite, Batseba fica grávida de Salomão, o rei. Davi podia passar anos e anos largado, depressivo, cabisbaixo, mas ele disse: morreu, é preciso ressignificar, tem um propósito. E ele cuida de si, ele cuida do outro, ele vai e adora. É um ser que olha para o seu passado, olha para os fatos e diz: eles têm o sentido que eu dou para eles. E Deus sabe de todas as coisas. E do meio da tragédia, surge o rei. É isso que Deus quer nos ensinar. Em último lugar, irmãos, se vocês ainda estiverem acordados, eu queria sugerir para que em 2015 possamos aliviar a bagagem. Alivia a bagagem. Certa vez uma jovem chegou para mim e falou assim: eu não estou aguentando mais. Eu não tenho tempo para nada. Minha vida está pesadíssima. Eu vou naufragar. Aí quando ela disse aquilo, eu disse: deixa eu dizer uma coisa. Quando um barco ameaça naufragar, o que acontece? Vamos ver o que acontece? Se você puder abrir comigo em Atos capítulo 27. Livro que escreveu São Lucas, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Paulo está numa de suas viagens. Versículo 18. No versículo 13, uma tempestade começa de forma violenta sobre o barco de Paulo. No versículo 18. Aliás, 17. Eles começam a tomar uma atitude. Levantando, lançaram mão de todos os meios para forçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia do sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. É desespero total, navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio.
Quando o barco está naufragando, a gente tira todo o peso extra. É ou não é? Minha oração é que Deus nos dê a graça de entender quais são os pesos extras. O que a gente precisa jogar fora para o barco não afundar. Descubra em 2015, meu irmão, minha irmã, o que é essencial. Desfaça-se do que não é. Porque Jesus nos chama a caminhar leves. Jesus nos chama para caminhar com o essencial. O estresse muitas vezes é a tentativa de um ser humano carregar mais do que pode carregar. Não espere o barco afundar. Livre-se do excesso de bagagem. Eu acho interessante, Dona Ângela, quando Jesus manda os discípulos irem, Jesus não manda eles carregarem uma bagagem grande. Jesus manda eles levarem o essencial. Porque pouco é necessário. O que foi que Jesus disse a Marta? Pati, o que foi que Jesus disse a Marta? Pouco é necessário. Mas Senhor, Maria não se levanta, não vem ajudar, estou fazendo tudo sozinho. Ela tinha um coração confiante de que Jesus ia se compadecer daquilo. Ele olha e diz: Marta, pouco é necessário. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque hoje Tu nos desafiou a aplicar alguns princípios, algumas atitudes. Deus, eu ministro nessa noite, nesse momento, em cada pessoa ansiosa que está aqui, Senhor. E te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu venha de forma poderosa e intensa, tocando a cada coração ansioso e ministrando a eles, Senhor, o Teu convite de viver um dia de cada vez. Porque basta o seu mal, o seu próprio dia. Deus, só por hoje eu descanso. Só por hoje eu confio. Só por hoje eu me entrego a Ti, Senhor. Essa minha alma estrangulada me dá paz. Alivia meu coração, Senhor. Jesus, eu quero que a oração, Senhor, seja a começar de mim, não o extintor de incêndio esquecido, mas o volante tão necessário, sem o qual não vou a lugar algum. Me ajuda, Senhor, a reconhecer as minhas limitações e aprender a orar desesperadamente. É isso que eu preciso, Senhor, é me agarrar em Ti com todas as forças de meu coração. Jesus, me dá a graça de saber usar as ferramentas da Tua palavra. Perdoa-me, Senhor, porque gasto tanto tempo com bobagens e tão pouco tempo, Senhor, com as Tuas palavras. Ferramentas preciosas, ferramentas renováveis, ferramentas sem iguais, que a minha alma despreza e insiste em viver tão bagunçada e com tantas coisas pendentes. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a saber usar as ferramentas. Põe uma espada em minha mão. Jesus, eu te peço, Senhor, que Tu possas me dar a graça e dar a graça aos irmãos de ressignificar o nosso passado. Que as coisas que passaram tenham um novo sentido para nós. Que possamos levantar a cabeça e voltar a viver
como fez Davi, mesmo diante de uma tragédia, entendeu que ali era preciso colocar um ponto final em sua dor. Mesmo, Senhor, como José, que tendo sido traído, machucado, maltratado, é capaz de olhar para os seus irmãos e dizer: o mal que vocês me fizeram, Deus o transformou em bem. Me ajuda, Jesus, a olhar para a minha história e dizer: foi a tua graça que eu não entendia. Por último, Senhor, me ajuda a entender o que é importante. Me ajuda a entender o que é urgente. Me ajuda a entender na minha vida o que é supérfluo. Me ajuda, Senhor, a andar com o essencial. Fala ao meu coração agora, Senhor, e ministra, porque eu sei, Senhor, que pouco é necessário. Que eu possa aliviar a bagagem. Que eu me desfaça de todo o peso que me afunda. E que eu possa viver de modo extraordinário em 2015. É isso que eu te peço, Senhor. Creio que tu estás aqui e me ouves. Abençoe os meus irmãos que de algum modo também foram ministrados, mas a começar de mim e em mim. Faz um milagre. Faz um milagre. Amém.